Pequeno Salles. E já tomando chá de cadeira danado, rapaz? Que é isso? Vamos conversar com o Val Andrade, nosso amigo. Val Andrade, pré-candidato a deputado estadual pelo PSC. Bom dia, Val. Como é que começou essa história, hein, Val? Essa construção de sua pré-candidatura a deputado estadual, né? Muita gente aí, grandona, disputando. Tem gente que vê com desconfiança, né, essas pré-candidaturas, né, que vem de forma até de um protesto contra a classe dominante, né, a classe política dominante. Como é que surgiu essa ideia do PC lançar o nome de Val Andrade para deputado? Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano, Renato Ferreira Gomes, o Chico Reis e todos que acompanham aí a programação através do programa Primeira Mão. E todos os ouvintes e também todos que internautas que acompanham através das redes sociais. Ô, Caio, uma coisa interessante é, a gente diz assim, Val, você entende o que de política? E aí a gente começa a pontuar. Primeiro, nós acompanhamos a política brasileira desde a nossa adolescência. Na época eu ainda estudava OSPB e MC, Educação Moral e Cívica, uma das matérias que eram da construção da educação da nossa história. Sim. E o que é que acontece? Diante disso, aos 12 anos eu já fazia protesto. Eu já exigia direitos. E aí nós seguimos. Passou um tempo, nós trabalhamos muito com as questões de assistência social, dentro do meio de pessoas que estavam precisando de ajuda, de determinadas coisas. Minha mãe, sempre muito prestativa nesse sentido, então eu vivi isso. Minha mãe pegava um mendigo no meio da rua e levava para dentro da nossa casa. Então isso aí eu vivi minha vida vendo. E diante dessas situações, a gente vai vendo, e você vai construindo ideias. E tendo pensamentos de coisas que você quer ver, mas na prática você não consegue. E já apoiei muitos políticos do nosso Brasil, diga-se de passagem, deputados, inclusive o atual prefeito de Feira de Santana. Já fiz várias campanhas para ele como deputado federal. E vamos seguindo para presidente, governadores, e aí um pouco dessa história. Mas Val Andrade, desde 2012, em Alagoinhas, ele vem caminhando e acompanhando mais de perto e focando um pouco mais na política local. Nós já vimos a desconstrução e construção de muitas coisas dentro de Alagoinhas. É verdade. Agora, Val, tá tendo muito essa discussão, e aí eu até fiz uma crítica a isso, né, da municipalização de uma eleição que é a nível estadual. Eu tenho até cobrado, né, dos postulantes ao cargo de deputado que possam falar de coisas, né, com relação à questão do Estado. Porque é o seguinte, a eleição 2024 está sendo antecipada para esse ano. E eu acho assim uma temeridade, porque a gente tem tanto problema no Estado com relação ao funcionalismo público, a questão de impostos, inclusive agora essa discussão sobre ICMS, do transporte público, as subvenções, a questão também da política de segurança pública do Estado, a política educacional do Estado. O Estado está entregando escolas estaduais aos municípios, está tendo inclusive muita manifestação. Em Iambu tentaram entregar o Mário Costa Filho, foi praticamente uma revolução na cidade para não deixarem entregar o colégio estadual, que é referência na cidade ainda, antigamente ainda mais, né, para a prefeitura, né, com risco de sucateamento, inclusive, do equipamento. Então, assim, são muitas situações e você não acha que essa discussão, né, antecipada, né, com relação a 2024, tem atrapalhado as discussões? Você já tem uma plataforma direcionada ao governo do Estado, ou a sua candidatura seria uma preparação aí para uma candidatura em 2024? Não, cara, nossa pré-candidatura, ela é focada justamente nisso que você está falando. É baseada nos assuntos relacionados a um Estado. Quando eu direciono a Alagoinhas, como eu citei aqui, eu direciono porque a minha
candidatura, minha pré-candidatura, ela vem a nível da cidade de Alagoinhas e estadual, entendeu? Por ser o pleito do momento. Mas o que é que acontece? Quando eu falo de segurança pública, para as pessoas entenderem melhor, e como eu estou aqui nesse momento em Alagoinhas... E falando para mais de 80 municípios mais de 100 municípios, diga-se de passagem, nós estamos direcionando que hoje nós temos várias questões municipais que são intervenções estaduais. Nós temos muitos problemas nos municípios que são a falta da ação do Estado dentro dos municípios. Mas nessa estrutura estrutura eu tenho um hospital regional. Sim. Eu tenho um hospital regional Dantas Bião, que é um hospital que é regido pela família de um senador e de um deputado federal, e que atende mais de 23 municípios da região, que é a região de Alagoinhas, que a demanda é. E quando nós falamos da sistemática, vamos falar nesse momento, saúde, sistemática saúde, hoje o Dantas Bião, devido ao porte que ele tem hoje, para atender 23 municípios, precisa-se haver uma fiscalização dentro do hospital, dentro da administração, para saber se estão sendo atuantes, se os profissionais que ali trabalham, principalmente médicos, aqueles que são ambulatoriais, aqueles médicos plantonistas, aqueles que vivem dando 3, 4 plantões, se eles estão verdadeiramente trabalhando ou se ainda existe aquele sistema de você vai lá, assina o ponto, ou alguém assina por você na camaradagem e você finge que está trabalhando, mas está recebendo. Então tem que haver na sua a fiscalização. E essa fiscalização é direcionado totalmente primeiro ao deputado estadual. Como o vereador tem as funções dele de fiscal dentro do município, o deputado estadual, ele é direcionado a isso. Aí eu pergunto, quantos deputados estaduais você viu nessa sua jornada como jornalista, como repórter, como... Não, nem estadual, nem federal. Viu dentro do hospital? Dentro do hospital, não. A não ser quando diz o governador vai a determinada cidade inaugurar ou entregar ambulância, aí aparece deputado, secretários, prefeitos e tal, faz aquela demanda toda. Aí vem todo mundo. Verdade. Entendeu? Então, a minha pré-candidatura, ela é focada na fiscalização. Que é um trabalho que eu faço como repórter hoje. Agora, como repórter, eu sempre atuei dentro de Alagoinhas. E há um ano, devido à pandemia, nós estamos com como repórter e âncora de programas, a gente vem elaborando um programa, inclusive um programa a nível regional, mas devido à questão da pandemia, algumas coisas, então, sabe-se que para você estar saindo de um lugar para outro, você deve estar tendo determinadas preocupações. Essas facilidades, né, de você ter a rede social, para dialogar com as pessoas do Estado, até aqui a imprensa, né, uma rádio como a Ouro Negro, que permite você falar com muitos municípios. Agora você tocou no assunto aí de segurança pública, né, que eu também gostaria de tratar disso, porque eu acho que é o problema, né, que mais afeta a população ao lado da saúde, obviamente. Muita preocupação. Hoje mesmo o que o Luciano falou de notícia policial só em Alagoinhas e Catu, Conde também, rapaz, está demais. Tentativa de assassinato, é assalto, é sequestro, é isso, é aquilo. Tem ideia, Salvador, só em Salvador, esse final de semana, para você ter ideia, foi o final de semana mais violento do ano. Você vê com mais de 20 mortes só esse final de semana.
E aí então, o que fazer, Ival? O que é que eu vou fazer? Quando eu tenho... Aí eu vou direto na ferida. Quando eu tenho um secretário de Segurança Pública que direciona a culpa e os problemas do Estado ao governo federal, eu já estou dizendo metade do problema. Ou seja, o cara não quer assumir a responsabilidade e quer passar a responsabilidade para o trem que nem está aqui na Bahia, que está bem longos quilômetros de distância do Estado. A sistemática e a forma como hoje é regida a segurança pública da nossa Bahia é muito vulnerável. Ou seja, policiais que há 8 anos não recebem aumentos. Nós temos policiais já com a carreira no fim que estão apenas ali esperando, aí, lutando para sobreviver. E não tem promoção. Plano de carreira. Nós temos agora um grupo de policiais que estão trabalhando, que estão em cursos para poder receber promoção e se beneficiar na sua aposentadoria. E nós temos em Alagoinhas e região um grupo que vem para se formar para policiais. Aí você vê quantos policiais nós tivemos perda ou baixa na pandemia, tanto pela violência como pela questão da saúde. Sim, afastamentos, outros que estão debilitados, que tiveram consequências gravíssimas e ficaram com sequelas que não podem ser revertidas. E outra, você quando vai prender o bandido, você não pergunta ele, cadê o cartão da vacina? Já tomou as 2 doses? Tá com passaporte? Tá com passaporte, tem que prender o cara. Você tá imune? O cara tá sem máscara também, ou com máscara, sei lá, mas tem que tirar para identificar o bandido, e aí? É uma situação extremamente complicada. Fora os outros riscos. Então, o que é que acontece? Então, você tem essa demanda, e quando você parte para dentro dos batalhões, aí é que você vê. Eu tenho o 1º Batalhão em Feira de Santana, que atende, eu tenho a 76ª Companhia de Polícia Militar e 75ª Companhia, que atende nas regiões do Sobradinho e adjacências em Feira de Santana, e aí eu venho com várias baixas. São trabalhos que eu venho acompanhando, então eu não estou só a nível local, eu venho fazendo um acompanhamento a nível estadual, dentro do parâmetro que eu entendo que eu posso ser atuante. Porque vocês sabem que mesmo como deputado estadual, eu não vou atuar nos 417 municípios da Bahia. Você tem que focar numa região. Eu tenho que focar em determinados municípios, que eu entendo que esses municípios vão estar sobre uma salvaguarda do nosso mandato, se possível. Então, os outros são consequências, serão ampliados através do trabalho que será feito. Mas, quando você fala em Iambupe, Catu, Feira de Santana, Alagoinhas, Entre Rios, Cachoeira, são cidades que eu tenho já um contato, até Lençóis, Mairi, próximo a Mundo Novo, são cidades que eu venho acompanhando diretamente. E aí pode ter até uma ação de questão de segurança pública, né, de acompanhamento, com de cobrança certeza. de efetivo, nesse sentido. Na cidade de Mairi, para você ter ideia, só para concluir essa parte aqui, sim, eu tenho na cidade de Mairi uma delegacia que fica no fundo da prefeitura, sim, que é na parte de baixo, térrea da prefeitura, e que fica no centro, próximo a uma praça, que é a Praça da Matriz, e que temos, diante disso tudo, na atuação, 3 policiais. Como é que você vai... Quer dizer, chega aí uma quadrilha aí de 10, 15 anos, fecha a cidade, rouba tudo, bota o policial dentro da cadeia, faz arraso na cidade e vai embora. É a Bahia, muitos municípios têm esse problema. Chico e Gomes estão com a gente em home office, mas comentários, perguntas, Chico Gomes, à vontade. Eu gostaria muito de saudar o pré-candidato, o Val,
desejar boa sorte, evidentemente, é mais um representante de Alagoinhas, nesse aspecto. Val, gostaria de saber de você o que é que você pensa, sendo eleito, evidentemente, o que é que você pensa a respeito de nossa cidade? Já que você fala em segurança, de que maneira o seu mandato poderia influenciar na melhoria da segurança de Alagoinhas? Bom dia. Boa sorte. Bom dia, Chico. Eu venho acompanhando algumas demandas e tenho muitos amigos policiais, tenente, subtenente, tanto da própria Polícia Militar. Um deles é Evaldo, mandar um abraço para Evaldo. Subtenente Evaldo. Vai ser tenente, rapaz. Não é no tenente, curso. rapaz. Então, vamos progredir logo. Vou popular a cabeça. E aí, é conhecido como macaco. Aí, um abraço, Evaldo. Você tá falando isso que Evaldo tem só rodou. Rapaz, não que você não fala isso. Então, o que é que acontece? Nós temos, dentro do nosso projeto, Chico, nós temos uma preocupação muito grande com a funcionalidade. E, por exemplo, nós temos ali a Santa Terezinha, um departamento abandonado, uma escola abandonada. E essa escola foi citada há tempos para ser a casa da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto, ali na Santa Terezinha. O Rotary, se não me engano. Rotary Clube? Um negócio desse. Sim, o colégio Rotary. Sim, sei onde é. O colégio Rotary na Santa Terezinha. Rua Padre Godinho. Exatamente, na Rua Padre Godinho. E isso vem protelando. E se houvesse realmente uma divisão, como em Feira de Santana, que existem as divisões da PET e outra mais, você teria policiais espalhados de forma sistemática e que estaria dentro do campo de ação mais volumoso, onde se tem na entrada o batalhão, em outro bairro populoso, um dos mais populosos da cidade, uma companhia de emprego tático operacional funcionando, onde você poderia estar abrigando melhor os policiais e dando a ele um suporte mais positivo para as suas ações, como tem a brigada do Corpo de Bombeiro ali também na Santa Terezinha. Então você vai entender que hoje a sistemática e a burocracia é que tem atrapalhado de forma demasiada, Chico, o trabalho da segurança pública. É muita burocracia e pouca ação dentro das cidades. Quando você parte, Caio falou aqui sobre a questão da viatura que sai de Alagoinhas para Itanagra, mas acontece que hoje a guarnição de Itanagra é composta de 3 homens. São 3 homens que ficam lá para atuar dentro da cidade e que trabalham dentro da cidade, por menor que ela seja, mas com grandes riscos. E que precisa ter um apoio e um suporte também para que haja uma inibição maior. Chegou um tempo que Itanagra foi uma das cidades que, em 2017, 2016, se eu não me engano, passou mais de um ano sem ter um homicídio. Quer dizer, passado, né? Agora passado. Tá brabo. Gomes está com a gente. Chico? Gomes está com a gente também. Vamos lá, Gomes. Estamos juntos, sim. Eu quero saudar aí o homem do apito, o Val, né? Desejar muito êxito para ele. E a pergunta que eu quero fazer para ele é a seguinte: Val, nós observamos que na última década, ou nas últimas décadas, aqui na cidade de Alagoinhas, os homens, né, os membros de imprensa que fazem rádio ou até TV, não têm tido êxito, os filhos de Alagoinhas não têm tido êxito quando colocam o seu bloco na rua do ponto de vista de candidaturas, né? Muitos são bons comunicadores, levam mensagens importantes, o povo gosta, tem muita audiência, mas na hora da eleição não é bem votado, não tem praticamente voto na cidade de Alagoinhas. A que você atribui isso e você acha que conseguirá romper
essa barreira? Exatamente. Isso é um protocolo a ser quebrado, Gomes. E o que é que acontece? No meu ponto de vista, hoje, a questão da imprensa ou de algum candidato que venha ligado à imprensa não ser bem votado, não ser bem visto dentro da sociedade, é porque, na verdade, existe ainda uma certa preocupação do povo. Quando houve, por exemplo, você está ouvindo determinados programas e determinado programa segue uma linha e uma teoria, uma tese que você vem acompanhando há anos e anos, e as pessoas observam isso. O povo está observando. E tem outro detalhe: além do povo observar o seu comportamento, a sua forma de ser, por melhor que você seja profissionalmente falando, mas quando parte para o campo político, as pessoas querem pessoas que sejam atuantes e que sejam atuantes não em favor próprio. É a questão da coerência, né? Exatamente, atuantes em favor a nível político, a nível da sociedade. E quando parte para esse lado, aí agora vem a contramão, que é também outro problema que eu já estou enfrentando. Eu estou lutando contra. Vou colocar aqui na cidade como região. Eu estou lutando com 3 pré-candidatos que têm vício político, conchavo políticos, padrinhos políticos e força política. E eu venho como uma zebra. A história da zebra de Judélio pra cá, né, rapaz? É um negócio que todo mundo fala. A zebra, não sei o quê. A zebra, o que é a zebra? Você vai entender muito por quê, ó. Eu não tenho padrinho político, eu não tenho conchavo político, eu não tenho grupos políticos, porque muitos desses que fazem grupo político, inclusive, vou deixar bem claro aqui que a minha pré-candidatura, ela é uma pré-candidatura bolsonarista. Eu sou conservador, sou de direita, sou idealista. Não esconda, tem uma pessoa que diz, mas você não tem medo de perder voto? E quando o cara diz que é do PT, ele também não corre o risco de perder voto? O mesmo risco que tem de perder, tem de ganhar. Agora eu tenho que assumir quem eu sou, eu tenho que ter uma identidade. E a minha identidade, quando eu digo sou bolsonarista, não é porque eu sou doente por Bolsonaro, não. É porque eu acredito na forma de governo que pode ser muito útil para o nosso Estado e que pode ser atuante também em nossa região e que pode trazer melhorias. Por exemplo, quando eu falo da minha pré-candidatura, tem pessoa já chegou para mim e disse assim, e aí, Val, você tem dinheiro? Não, mas a eleição tá cara, rapaz. A eleição tá cara porque para você fechar acordo com determinadas pessoas, você tem que ter dinheiro e tem que dizer o que é que você vai dar a elas. Eu tenho uma prefeitura que está bancando um monte de gente aí. Não é só isso, Caio. É questão até, tá claro que aí é o lado negro da política. E é esse lado que eu luto. Mas veja bem, tem outra questão também. Que é o próprio, a própria questão da dinâmica da política, né? De você ter dinheiro até para você conseguir divulgar a sua candidatura. São o quê? A gente tem 400 e lá vai fumaça município. 417, mas é como eu lhe disse, para você, eu quero ver um candidato que atue nos 417 municípios. Ô, Caio. Por mais dinheiro que ele tenha. Diga, justamente seria. O tempo tá. Justamente seria. Apolo tá lembrando a gente aí do tempo. Justamente seria a minha pergunta. Ô, Apolo, vai cuidar do seu. Não, rapaz, é dirige a rádio, você é doido? Não faço não. Não, tô já. Daqui a pouco a gente termina. Apolo tá bonito, não rapaz. Faça isso comigo. WhatsApp. Apolo, você tem que esquecer o horário. Apolo. Esquece o horário. Apolo é nosso amigo. Não, gente boa, Apolo. Um grande abraço, com esse óculos Apolo. aí no WhatsApp, Apolo, você tá um verdadeiro coronel de Catu, viu? Um abraço pra você. Ô, Caio, justamente seria a minha pergunta, né? A última. De onde virão os recursos para bancar a sua candidatura após as convenções, né? Oficialmente, candidatura só após as convenções. De onde virão os recursos? Porque você vai precisar se deslocar, não para os 417, mas uma boa parte para os municípios. Pelo menos uns 10, 15 municípios. Hoje nós temos um trabalho já confirmado e feito e que fazemos há longos anos. Sim. E será um dos patamares
que nós estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando. Eu sou bispo evangélico. Nós temos direcionado nossa vida ao geral, ao reino de Deus. E quando as pessoas perguntam, Val, é Deus que está mandando você ser político? Não, não é Deus. É o cidadão Val Andrade que vota e que tem direito de ser votado. Esse é o desejo de Val Andrade. E a Bíblia diz que nós pedimos e Deus concederá o pedido do seu coração. Então cabe a Deus julgar se isso vai ser bom ou ruim para mim. E eu entendo isso. Então para mim tanto faz ganhar como perder, eu vou continuar louvando e adorando a Deus do mesmo jeito. Mas quando se parte para gastos, nós temos, dentro desse campo, nós temos uma estratégia que tem coisas que você fala e tem coisas que você não fala. Não quer dizer que eu estou enganando ou que vou usar dinheiro escondido. Não. Mas nós temos estratégias. Também não pode liberar para não entregar claro, ao ladrão. Eu vou dar queijo pro rato? Rapaz. Então, nós temos estratégias. E estamos atuando dentro dessas estratégias e planejamentos. Nós temos o deputado federal, que nós iremos estar alinhado com ele, que inclusive o nosso grupo PSC já trouxe para o município e para a região muitos recursos, que inclusive nós estamos brigando. Hoje tem um recurso na Guarda Municipal que possibilita o armamento da Guarda, mas que por incompetência, eu vou dizer isso bem claro, por incompetência da Secretaria de Administração, Lula Prata, entendeu? Por incompetência da Secretaria de Administração, esses armamentos não chegam aos guardas. Já tem curso já os guardas? Já tem. Então preparação, os guardas têm a preparação, têm o curso, os guardas têm o preparo psicológico para poder atuarem. Inclusive fizeram curso na CIP, na CAEL, nos batalhões da Polícia Militar, os grandes batalhões da Polícia Militar, com treinamento, e que, por incompetência de um documento que foi feito e projetado na época por guardas municipais que têm e sabem da forma como deveria ser, eles fizeram o planejamento, fizeram toda a documentação, entregaram à Secretaria de Administração, isso eu falo por conhecimento de causa, e depois de entregarem, eles mudaram alguma coisa e aí deu problema no projeto e na elaboração, que implicou justamente na entrega desses armamentos. Eu tenho viaturas, essas viaturas que vocês estão vendo da Guarda hoje, essa nova Romu e essa outra que tem as duas menores, inclusive aqui é da Guarda Ambiental, foram com recursos geridos através de emendas federais que foram buscadas e trazidas por nosso grupo para Alagoinhas. Para Alagoinhas. Mas quando o gestor vai falar, ele não diz quem contribuiu e quem trouxe os recursos. Ele diz, nós estamos trabalhando com recursos próprios. Então, para que a prefeitura pede dinheiro na Câmara? Pede liberação de recursos, se ele sempre tem recursos quando se trata dos orçamentos, das coisas quando ele vai entregar. Então, concluindo, hoje nós temos, Caio, e diante dessa situação toda, nós temos já tudo planejado, tudo projetado, viu, Luciano, dentro da sua pergunta, para a nossa campanha futura, assim sendo aprovada em Assembleia. Então, esse nome, muita gente diz assim, mas Val, por que você não poderia estar apoiando alguém e ser melhor? Poderia. Mas, porém, hoje, o apoiar não atende os meus anseios. Não, a gente deseja, inclusive, sucesso aí para a sua pré-candidatura, Val. A gente lhe conhece, sabe da sua capacidade, da sua competência. Eu lhe agradeço que você tenha vindo aqui atender o nosso convite, né? E a gente quer ouvir os pré-candidatos da região, pelo menos, que a gente tem mais intimidade. Tá? O Paulo César quiser vir para cá também à vontade, o José Hildo, Paulo Aze, quem mais quer? Ludmila Ficina, Radiovaldo Costa, quem mais quer candidato aí? Piaba, rapaz, Piaba. Cadê Barretão. Piaba? Barretão também é? Ave Maria. É o que tem de candidato. É Vilásio Muniz. Pronto, é Vilásio. Ele não quer que se chame mais de Piaba, não. Quer que chame de Tubarão. Pronto, Tubarão. Enfim, a gente quer movimentar o debate. Obrigado por você ver. Fique à vontade para suas considerações finais. Pronto, quero agradecer a bancada do Primeira Mão, todos
colegas e amigos, né, que aqui fazem parte dessa bancada, tanto da Ouro Negro, falando do Apolo Miranda, né, uma pessoa Vivaldino Ângelo. E temos aí você, Caio, nós conversamos bastante, o Luciano Reis também, o Renato Ferreira, eu nem conto mais nada, que é desde 2002 esse vínculo de amizade que nós temos, o Chico Reis, o Gomes, que já tivemos as oportunidades de momentos e locais, até mesmo estarmos juntos, como o Gomes mesmo, que estávamos na época na RTI TV, e um grande abraço a toda a bancada e todos que nos acompanham. Vamos continuar lutando, vamos continuar tentando chegar lá. Valeu, Val.